Olá, muito boa noite, você que acompanha, que chega agora, chega para nos colaborar com a sua imensa amizade, imensa atenção. Desde já agradecemos a amizade, a colaboração, a confiança no canal. E também pedimos, se assim possível for, uma curtida, um like, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer cada vez mais, o quanto ele já cresce e se estabelece. E desde já também contamos aqui com a presença do nosso amigo comentarista na nossa transmissão, que inicia-se agora, faltando 22 horas e 37 minutos para o fechamento do Cartola, que já conta com novidades exclusivas do jogo do Flamengo contra o Palmeiras e o resultado dado pelo STJD. E aqui comigo o nosso comentarista. Sinceramente, se você colocar jogador do Palmeiras, vai ser uma boa, ótima pra rodada. Porque o Flamengo vai ter que jogar todo jeito, vai jogar com jogadores de base. Você pode colocar grande parte do Palmeiras que vai com certeza pode imitar muito. E outra aqui, o Santos vai querer poupar, né? Poupar alguns jogadores, vamos ver aí Marinho. Inclusive Marinho já encontra-se em dúvida para essa rodada, mesmo o Santos já classificado, a meu ver, e tendo ganhado a última partida contra o Delfim pelo placar de 2-0, 2-1 na Libertadores. Agora o problema fora de casa. É porque o Santos vai viajar novamente. Eu acho que deve estar pensando assim, Marinho está cansado e pode descansar um pouco, né? Pode ser isso. Pode entrar no segundo tempo. É verdade, é verdade. E aqui vamos fazer um esboço final, né, do time para esta rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro no nosso Fantasy Game. E desde já agradecemos imensamente a colaboração, o like, a curtida, né, o compartilhar deste vídeo. Inscreva-se no canal, né, ative o sininho. E muito obrigado. E nosso muito obrigado. E desde já temos aqui, né, a escalação do esboço, né, do time. E aqui faremos uma alteração, né, no time para atualização diante da nova condição do mercado, né, já com essas possibilidades aí do jogo entre Flamengo e Palmeiras acontecer independentemente dos casos de Covid, né, dos casos de saúde do time carioca. Vamos começar aqui por opções de goleiro e seremos um pouco rápido em virtude de ser um vídeo curto, né? Sem muitas informações. Bom, opções interessantes de goleiros para essa rodada, nós temos Gatito, do Botafogo, duelo Botafogo que se encontra entre os últimos colocados do campeonato, né? Busca incessantemente a vitória, né? 18º. E o Atlético Goianiense que busca mais e mais provar esse maior valor que tá tendo agora, né? Que tá jogando bem em casa e tá mostrando que tá merecendo dar um voto de confiança ao Goianiense. E o Atlético Goianiense que busca cada vez mais esse crescimento no campeonato, né? Portanto, é um jogo praticamente direto em posições do campeonato, onde a vitória em si é buscada pelos dois times nesta rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Os dois goleiros são ótimos para a rodada, a diferença é que um está mais valorizado que o outro. Por isso que eu sou mais Jean por causa da valorização. Mas os dois são ótimos. Vamos também para Thiago Volpi. Thiago Volpi é uma opção muito interessantíssima, em razão até do próprio Internacional, vir com jogadores assim, se propõe, né? Jogadores mesclados, né? Um time mesclado com reservas e titulares para essa rodada de número 12. Thiago Volpi é uma boa para a rodada, mas tem um porém, né? Se o Inter for com reserva, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza. Não trabalhou o goleiro. O Wilson também é uma opção muito válida, coerente. Uma surpresa, pode ser uma surpresa no jogo contra o Fluminense. Fluminense que tem sérias dificuldades em atacantes. Até aqui não encontrou ainda um substituto à altura de Evanilson, que foi vendido para o futebol europeu. Outra que tem, pode ser uma boa é o grande goleiro Douglas aí, que... Futebol exterior.
Ele já vem de imitadas, todo mundo conhece Douglas, sabe que ele é imitador. Douglas Friedrich, do Bahia. E sabe que o Atlético chuta muito ao gol. E pode trabalhar muito essa rodada aí. O Everson também do Atlético Mineiro. É uma das melhores também opções da rodada. Muito interessante no jogo, no duelo contra o Grêmio. O Grêmio que vai, acredito, focar muito mais na Taça Libertadores da América do que simplesmente no Campeonato Nacional aqui, já que vem de um resultado muito expressivo no Grenal contra o Internacional, ganhando o jogo, o duelo Grenal pelo placar de 1-0. Opção segura e consistente na rodada, muito embora venha aí de duas rodadas, né? Muito aquém, é João Paulo, goleiro do Santos, ou Neuer da Baixada Santista. Muito interessante, consistente, 17 defesas difíceis em 9 jogos, quase uma média de 2 defesas difíceis por jogo, onde defesa difícil vale 4 pontos. Agora o seguinte é esse: se o Santos jogar com reserva, ele vai se tornar uma grande opção, porque vai ser muito atacado pelo Fortaleza e pode trabalhar muito. Se for um time titular, não é boa opção, porque ele vai trabalhar tanto. Tem que ver qual o Santos que vai. Se for reserva, com certeza é uma ótima opção. Aí João Paulo pode trabalhar muito para você. Temos também a opção de Fernando Miguel também, um duelo também muito importante a ambas as equipes. O Red Bull Bragantino busca novamente a redenção de mais uma vitória, que no caso é a terceira fora de casa, e o Vasco, que está estando em quinto lugar, vê a possibilidade de chegar mais próximo dos primeiros colocados nessa rodada. Para mim vai ser um Vasco que vai dar muita brecha, ele vai ganhar, mas vai dar muita brecha. E pode tomar gol do Bragantino. O Bragantino sempre faz gol com o Alejandro ou com o Claudinho. A defesa do Vasco é uma opção. Não é que seja ruim, mas é perigoso. Ruim. Mas é uma opção perigosa porque pode levar gol do Bragantino. Muito embora o Fernando Miguel ele tenha uma média de uma defesa difícil por jogo aqui no campeonato. Temos também a opção também interessante de Jean, goleiro do Atlético Goianiense, no duelo contra o Botafogo. Negativo. 14 defesas difíceis no campeonato, mais de uma defesa difícil por jogo. Em contradição, tem 15 gols sofridos, mais de um gol sofrido. Para o Luiz é ótima opção. É um jogador um goleiro 8,80. Agora para tiro risco. Para tiro curto, sabe qual é a opção boa aí para colocar? Seria Paulo Vitor. Sabe por quê? Porque o Atlético é um dos times que mais chuta no campeonato. O engraçado é que há horas atrás, à tarde, a opção recomendável do Cartola era Vanderlei. Hoje é Paulo Vitor. Agora, Paulo Vitor. Se fizer trabalhar, e se você tiver coragem, se botar Paulo Vitor, vai ser uma ótima opção para a rodada. E vai trabalhar muito. E vamos à opção também, acredito seja a última opção, né? Para goleiro para essa rodada, né? Já que é um esboço muito rápido aqui. Fernando Praz, goleiro do Ceará, duelo contra o Goiás, com muitas possibilidades de mais uma expressiva vitória do time cearense ante o time goiano sobre os olhos do técnico Guto Ferreira. Para mim é uma opção, uma das opções a melhor da rodada também. Porque assim, se você for botar goleiro, coloque um que faça defesa difícil. Tipo um Paulo Vitor, um Fernando Praz, um Douglas, esses goleiros que fazem defesas difíceis são os melhores para a rodada. E de preferência que tenha média de mais de uma defesa difícil por rodada, já que a possibilidade de SG é muito difícil em qualquer cenário de jogos, mesmo a estatística apontando para um ou outro time essa possibilidade de ganhar facilmente. Então iremos com Fernando Praz como opção para essa rodada, porém teríamos Everson, teríamos opções também de Jean, né, aqui opções, colocado como opção, Thiago Volpe, né, entre outros. Zagueiros, as opções mais viáveis para essa rodada, já com essa positividade, né, em razão do jogo do Palmeiras, não há como se negar. Gustavo Gomes, Alonso, talvez. Júnior Alonso, sim, para quem tem muitas cartoletas, né? E teríamos também a opção também do Vitor Cuesta, também uma opção muito interessante, muito embora seja um jogador que não tem mais a manutenção de SG. Tomou o gol, fica difícil de se recuperar. E outra que é o Inter reserva, né? Tem que ver isso, né? Temos também a opção também de Sabino, pode ser uma opção surpresa para essa rodada. Pode ser. Uma opção muito interessante. Até porque o Curitiba tem ataque, pode ser o jogador do pênalti.
Thiago é com certeza a melhor opção. Opção Thiago, também zagueiro do Ceará, zagueiro consistente, barato, custo-benefício, vale a pena. E a outra coisa, ele parece com o Hever, né? opção. Ele tem uma função que nem Hever tem. Temos também as opções também de Felipe Melo, também como zagueiro para essa rodada, né? Canu do Botafogo, também interessantíssima opção. O Lucas Claro, que inclusive fez gol na desclassificação do Fluminense pelo placar de 3-1 contra o Atlético Goianiense, mas uma opção muito rentável, muito interessante, né? 16 desarmes no campeonato, mais de um desarme por jogo, a média, né? Uhum. Miranda do Vasco, também interessantíssima opção como zagueiro, né? 8 desarmes no campeonato, mais de um desarme por jogo, a média. E Só. Diego do São Paulo pode ser uma surpresa ante que o É porque assim, Internacional vai com time reserva. é porque o Cartola ali que é reserva, mas na hora vai que muda. É meio difícil, né? Bom, e aí teríamos as opções de medalhões, né? Mas aqui eu acho que medalhões, principalmente Gustavo até Gomes. pela razão do jogo, o perigo, né? Eu acho que tá mais pra Miranda do Vasco. Só Gustavo Gomes pra mim que é medalhão, que vai essa rodada aí. E aí mantemos uma dobra do time do Ceará para essa rodada com goleiro e zagueiro. Opções de meio campo. Entrou. Agora temos a opção de Galhardo. Agora tem um porém. Galhardo vai ser Thiago atacante? Galhardo vai jogar na posição do ataque, meia atacante ou apenas de meia. Pois a rentabilidade dele se dá mais quando ele joga para o ataque. Fala um favor, bota logo pro atacante aí, pra ver quem é o atacante do Inter. A gente tem uma noção que ele vai ser meia ou vai ser atacante. Atacante, eu acredito não, aqui, né? É. Porque a internet tá péssima. Internacional. As opções de ataque do Internacional. Apenas Abel Hernandes. Então Abel Hernandes vai jogar, significa dizer que ele vai ser um meia. Então a rentabilidade de Galhardo, sendo meio campo, fica muito prejudicada para uma escalação no Cartola. Muito embora ele possa sim fazer o papel de segundo atacante junto com Abel Hernandes. Então eu acho que vale sim a aposta. Eu dobraria, até se eu fosse assim, pensar assim, eu pensava até dobrar, né? Mas é complicado, porque Acredito Abel... que vale a aposta. Eu acredito que sim, é válido a opção de Thiago Galhardo. Até aqui apenas um jogo negativado e menos 1.60, mas números expressivos. 9 desarmes, 3 assistências, 8 gols. Muito relevante essa pontuação dele, o que garante uma escalação, uma confiança, por enquanto, nessa rodada. Muito embora o Inter, já mostrando essa possibilidade de mesclar jogadores, né, um time parte titular, parte reserva, dá ênfase a priorizar Campeonato Nacional e Campeonato Sul-Americano. Aí ainda pensa que ele vai botar Galhardo, porque é o seguinte: se ele perde o jogo pro São Paulo passa ele. O Inter fica também aquém, pode cair para quarto, quinto lugar no Aí, campeonato, eu com acho a que possibilidade de vitória do Vasco Cudê da pensa Gama. nisso, né? Cudê pensa que pode também cair, querer o emprego, né? Se fizer isso, né? E tá pensando também duas coisas antes. Vamos também às outras opções de meio campo. Nosso segundo jogador no meio campo é Nenê. O único jogador que tem mais atividade na equipe do Fluminense, artilheiro do ano. Em 29 jogos, 17 gols no campeonato. Artilheiro no Brasil, tem 5 gols no campeonato até aqui. Autor dos últimos 2 gols do Fluminense no campeonato, no jogo contra o Corinthians. Jogador muito válido para essa rodada. Temos também opções também de Natan também para essa rodada, só que já está muito valorizado, né? Opção também muito válida de Fernando Sobral, embora esteja em uma descendência, né? Campeonato. Zé Rafael também é uma opção aqui surpresa, né? Gustavo Ferrares pode ser um tiro de risco, né, para essa rodada. Vinícius é uma boa. Vinícius, não há o que se comentar. Benítez é um dos jogadores mais escalados nessa rodada, né? Muito mais escalados nessa rodada. Bruno Nazário, jogador consistente, técnico, né? Hábil, o chamado motorzinho no meio campo do Botafogo.
também é uma opção muito válida. Edenilson, surpresa. Pode ser nessa rodada uma surpresa no jogo contra o São Paulo, né? Agora, Bosquilha sinceramente, já apresenta-se como opção. ele tem menos 3,70. Quer dizer que se ele fizer pelo menos menos 0 em alguma coisa, Menos ele 0,50. vai valorizar. Se esse homem faz um gol ou rouba muita bola, quer dizer, o que você vai ganhar de cartoleta com ele? Entretanto, a questão aí é 2 jogadores do Inter. Vai É. que Kudê resolve mudar o time. Faz medo isso, mas se ele jogar Bosquilha, é uma odd pra ganhar. Então é cartoleta. melhor esperar até os últimos minutos para confirmar a escalação. Mas é uma interessantíssima opção, sim. Andrei, do Vasco. Eu acho que Andrei é o mais custo-benefício dessa rodada em relação a Benítez. 24 desarmes em 7 jogos. Quase 4 desarmes por jogo. Então é considerável, sim, a opção de Andrei para fechar o meio campo. E aí poderíamos ter também Charles como opção válida. Gabriel Sara, do São Paulo, né? Uma opção também valiosa, interessantíssima, uma aposta, né? A opção também de Gabriel Menino também. Essa roda Lindoso, né? Tem muitas opções. O próprio D'Alessandro também, né? Mas do tá mais não, ele só Internacional. entrou, aí saiu. Isso, Ricardinho também é uma opção muito válida para o meio campo do Ceará, já que a fase que se encontra Fernando Sobral não é uma fase ainda de tão confiança assim, né? E Marinho, ele encontra-se como dúvida, provavelmente Cuca pensa em preservar os seus jogadores nessa rodada do campeonato. Esperar até amanhã, né, pra ver alguma coisa. Bom, opções de ataque, obviamente, Cano, primeira opção, e aí poderíamos ter também a opção de Claudinho, visto ser um jogo muito importante para as duas equipes, que brigam em posições distintas na tabela. Claudinho, Alejandro, possibilidade de gols também da equipe do Red Bull Bragantino. Kleber, do Goiás, também possibilidade muito forte de gols, né, no duelo contra o Goiás, já que o Ceará é 11º e o Goiás é o último colocado na tabela. Luiz Adriano também pode ser. Luiz Adriano, uma opção interessantíssima também de gol para a equipe Alviverde no duelo contra o Agora tem Flamengo. um porém, né? Ele depende da bola, né? Se a bola chegar nele, porque ele não é um atacante que nem um Marinho que vai atrás da bola. Ele tem que esperar a bola nele. Isso. É um pouquinho mais difícil. Esse é o problema da equipe do Palmeiras. Thales Magno também é uma opção também muito correta, muito coerente, então vale a pena dobrar a equipe do Vasco, os atacantes do Vasco. Né? Uhum. Pablo do São Paulo também é uma opção válida, e aqui não é uma aposta, aqui é um seguro. Matheus Babi, grande fase desse jogador, né? 11 finalizações, 3 gols no campeonato, né? Mais de uma finalização por jogo. E aí temos aqui opções também. Luciano também como ataque pode ser uma aposta nessa rodada, né? Temos também a possibilidade de Calu, Abel Hernandes pode sair também muito bem nessa rodada, Yuri, né? Pedro do Flamengo, Chico do Atlético Goianiense, né? E o próprio Vinícius, que é o terceiro atacante do Vasco para essa rodada no duelo contra o time do Red Bull Bragantino. Eu iria de Pedro. Mas aí ficaria Pedro com o Gustavo Gomes, né? Isso. Caso o amigo ou amiga queira Sabe fazer quem a opção iria? por Pedro, seria muito condizente. Caio Jorge também entrou. Sabe Né? quem iria? Sinceramente, eu faria uma aposta em Luciano, já que o São Paulo também precisa da vitória. E o Internacional não tá com essa zaga toda, não. Então Ou o Luciano ou o Luiz Adriano, um dos dois. vamos fechar então com o Luciano. Fecharia nele. Luciano do São Paulo, nosso terceiro atacante. E vamos fechar com o técnico. E aí temos apenas 5 opções de técnicos. Sampaoli, uma aposta mais arriscada. Duelo, acredito que seja um duelo muito parelho, Atlético e Grêmio. Kudê, uma aposta mais efetiva, né? Duelo contra o São Paulo. Cuca já é uma aposta mais incidente, né? Luxemburgo, até mesmo pela condição do jogo, né? O clima do jogo, né? Criado pelas duas equipes, principalmente o Flamengo não querer jogar e o Palmeiras na insistência em fazer o jogo, né? Ramon Menezes, duelo direto, jogo dentro de casa, importância grande para a equipe do Vasco. E aqui duas opções rentáveis e uma surpresa. A direta, Guto Ferreira. O Ceará sempre está jogando muitíssimo bem em casa, nos seus domínios, né?
E acredito numa vitória até um pouco fácil da equipe cearense. Eu, sinceramente, frente à equipe goiana nesse duelo. Sinceramente, pra mim agora abriu 2 leques. Ou Guto ou para do Palmeiras. O técnico do Palmeiras pegar um Flamengo. Guto Ferreira vem numa regularidade mais eficiente do que Luxemburgo. E É. o time de Luxemburgo joga muito sem ainda aquela efusividade do meio campo. Então acredito que Guto Ferreira se sai melhor. Os dois são boas opções pra rodada. Porque o Flamengo vem também. Já uma surpresa de técnico para essa rodada, eu apontaria Odair Helman, já que o Fluminense vem aí de uma dura eliminação na Copa do Brasil e pode, em virtude de não ter ainda encontrado o atacante perfeito a substituir Evanilson, né, que saiu para o futebol exterior, o Fluminense tem uma baixa, o que para o time do Coritiba é muito interessante. E aí, surpresas... Odair Helman e Wagner Mancini nessa rodada. Okay? Tem Eduardo Barros, mas... Eduardo Barros também pode ser uma surpresa também interessante. Mas de técnicos efetivos nessa rodada, apenas 5. Podemos pensar assim. Então vamos fechar com o Guto Ferreira. Então nosso time está agora, assim capitão... escalado. E capitão vamos colocar por enquanto aqui. Deixa eu ver aqui as opções do capitão. Vasco da Tem Gama. Babi, tem Luciano, tem... Cano do Vasco da Gama é uma das melhores opções. Porque o time do Red Bull Bragantino ele sofre muito gols de atacantes do miolo da área para o gol. E outra opção boa também que poderia ser era Vinícius. Vinícius também pode ser boa. Vina, também do Ceará, muito interessante opção também. Mas isso aqui é um esboço, né? Apenas o esboço final. Agora se e Marinho entrar... Amanhã não perca, amigo cartoleira, amiga cartoleira. Amanhã não perca o nosso vídeo, amanhã à tarde, aqui no canal. E desde já agradecemos imensamente o seu like, o seu curtir, o seu compartilhar, ative o sininho para mais notificações, para que o vídeo seja mais visível, mais visualizado e compartilhado no YouTube. Desde já aqui está o nosso time com Fernando Praz do Ceará no gol, zagueiros Miranda do Vasco, Thiago do Ceará e Gustavo Gomes do Palmeiras. Meio campo, Nenê, Fluminense, Vinícius, Ceará, Andrei Vasco, Thiago Galhardo, Inter. Atacantes, Matheus Babi, Botafogo, Luciano São Paulo, Cano do Vasco, técnico, Guto Ferreira do Ceará, capitão, Cano do Vasco. Time este custando 113 cartoletas,48. É isso, esse é o nosso time. Esboço final, amanhã não perca, à tarde, já que o mercado fecha às 18 horas, acredito que o vídeo esteja já disponível às 16h30, né? Então, desde já, obrigado pela atenção, colaboração, amizade e confiança. Muito obrigado, até a próxima. Até amanhã, pessoal, e boa noite para todos vocês aí. Fui, forte abraço.